Opinião em debate. Oferecimento. Laboratório Núcleo, cuidando de você. Pax Clínica, há 40 anos colocando o paciente em primeiro lugar. A Credjur trabalha para oferecer sempre o melhor. 3216-0102. Boa noite, telespectadores. O programa desta noite tem como tema a Constituição Federal. Prestes a completar 30 anos, ela já coleciona quase 100 emendas. Esta colcha de retalhos melhorou ou piorou a Constituição? Para analisar e discutir esse importantíssimo assunto, estão em nossos estúdios os seguintes profissionais. O Dr. Ari Queiroz, juiz de direito aposentado, advogado, professor de graduação e mestrado da PUC de Goiás e pós-doutorado em direito constitucional. Pós-doutor, o Dr. Tito Souza Amaral, ele é advogado criminalista, mestre em direito constitucional. E o Dr. Wellington Marinho, que é advogado, atua na área criminal e comercial, especialista em estudos de política e estratégia e direito civil. O Dr. Ari Queiroz e o Dr. Wellington Marinho são debatedores da Opinião em Debate na rádio Bandeirantes 820 AM, todas as manhãs das 7h30 às 8h30. Eu começo aqui com o Dr. Ari Queiroz. Dr. Ari Queiroz, quase 100 emendas. É emenda para ninguém botar defeito, né? A emenda ficou pior do que o soneto ou não? Rosenval, boa noite telespectadores, boa noite amigos aqui da mesa de debate, uma mesa de cadeiras, uma mesa sem mesa, mas uma mesa de debates. Diz um ditado que nada é tão ruim que não possa ficar pior, e na verdade nós ficamos pior, porque nós temos que informar que são mais de 100 emendas, não é quase 100 emendas. Mais de 100? Mais de 100 emendas. Uhum. Porque existem, na verdade, duas sequências numéricas para que se possa entender. Existe uma sequência, essa que a população conhece, que fala de 1 a 97, quase 100, de 1 a 97, mas em 1994, como reflexo da revisão constitucional determinada pelo Constituinte em 93, houve um pacote de 6 emendas constitucionais, emendas com a numeração, uma outra sequência numérica, que vai de 1 a 6, chamada emendas constitucionais de revisão, que foi em cumprimento a uma determinação da própria Constituição, da própria Assembleia Constituinte, que passados 5 anos da Constituição seria feita uma revisão. E essa revisão resultou em 6 alterações. Então são, hoje na prática, 103 emendas constitucionais. Puxa. Mas o problema é muito maior do que este, porque não se mede o tamanho de uma Constituição, não se mede a instabilidade de uma Constituição ou, por um outro extremo, a estabilidade da Constituição apenas pela quantidade numérica de emendas. Uhum. Eu prefiro fazer essa medição, se pudesse pegar aqui uma balança e colocar a Constituição original na balança, quanto ela pesava e quanto ela pesa hoje, e ela engordou quase o dobro do seu tamanho. Puxa. Palavras, nossa Constituição nasceu com 35 mil palavras, o texto original. Depois dessas 100 e poucas emendas constitucionais, ela já carrega mais de 55 mil, foram 20 mil novas palavras acrescentadas no texto da Constituição. Enfim, nós não temos uma Constituição no Brasil mais, nós temos um retalhão grande, todo remendado, né? Uma leizona ordinária que ao sabor do vento vai mudando em Brasília. Cada garrafa de água estragada em Brasília parece que muda a Constituição. Dr. Tito Souza Amaral, eles falam que, sob o ponto de vista de professor, tem 2 professores que é de se admirar demais como eles conseguem a proeza de continuar se lecionando. Professor de Direito Constitucional e de Jardim da Infância, porque as crianças nunca sabem o que elas vão fazer, né? Criança não é fácil, não, Jardim da Infância. E tem a sua razão de ser, porque realmente é duro. Hoje, olha, eu, como jornalista e um analista leigo mais curioso, eu conheço, não me lembro de nenhum momento da sociedade brasileira onde o Supremo Tribunal Federal usurpou com tanta garra, com tanta voracidade, a função dos nossos legisladores, passando a legislar em matéria que me parece que afeta diretamente a Constituição brasileira. Estou falando bobagem, não? Não. Na verdade é isso mesmo. O Supremo Tribunal Federal tem exercido um ativismo judicial muito intenso. E realmente, você lecionar direito constitucional hoje, embora atualmente eu esteja lecionando processo penal,
mas não é fácil, porque você tem que compreender a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que muda a toda hora, e parece que os ministros falam de uma forma e agem de outra. Esses dias, há poucos dias, eu vi uma entrevista com o ministro Fachin, em que ele dizia, olha, nós não podemos, ninguém pode ter uma Constituição para chamar de sua. Então a Constituição é única, logicamente que tem os critérios de interpretação, de hermenêutica. Mas, ao que parece, cada ministro do Supremo Tribunal Federal hoje tem a sua própria Constituição, e aí eles mesmos, em outras atividades, e eu poderia citar o ministro Barroso, ele tinha um entendimento. Hoje ele mudou completamente. Então a Constituição, não obstante todas essas emendas ditas aqui pelo doutor Ari, ainda há a interpretação extensiva e extensiva demais. Então ninguém sabe hoje, primeiro, o que o Congresso está pensando em fazer com tantas emendas. Segundo, que você não sabe que o Supremo Tribunal de que forma o Supremo Tribunal Federal irá interpretar a Constituição amanhã. Portanto, o nosso sistema constitucional não anda muito fácil para você ter uma compreensão sobre ele. Doutor Hélito Marinho, isso leva, inclusive, a uma insegurança jurídica muito grande. Para o doutor Hélito Marinho, que é um criminalista, complica muito, porque, por exemplo, agora, como o Gilmar Mendes achou que você levar a pessoa coercitivamente a depor, num dado momento era uma coisa negativa, e depois nós podemos até falar sobre isso, ele censurou essa forma de agir dos juízes. O que aconteceu? Aumentaram o número de prisões preventivas. É isso? Está certo o que eu estou falando? Não é isso? Quer dizer, então, para quem é advogado criminalista hoje, difícil prever o que pode acontecer com o seu cliente. O que nós poderíamos chamar de insegurança jurídica, Osneval, assim, realmente uma situação que nos coloca, como profissionais, em verdadeiro desespero, porque nós estudamos nos livros, muitos de nós, estudamos nos livros em que os autores são hoje ministros do Supremo. E nos livros, eles nos ensinam uma coisa. A partir do momento que tomaram posse como ministros do Supremo Tribunal Federal, passaram a praticar outra. Então, realmente, a gente fica assim, oh meu Deus, quem irá nos defender? Porque quem me ensinou que a coisa era de uma forma, agora ele apregoa e dá decisões, né? Completamente diferentes. Então, realmente, o ativismo do Supremo Tribunal Federal, em especial na área criminal, né, constitucional, trazendo novos entendimentos e, ainda por cima, em um prazo curto de tempo, querendo rever esses entendimentos, realmente nos deixa numa situação, quando eu falo nós profissionais, mas quem realmente está em verdadeiro desespero é a sociedade, porque nós nos vemos numa situação assim, aonde que eu vou aonde que eu vou me balizar, aonde eu realmente vou encontrar um esteio, né, uma árvore frondosa, onde que eu posso me sentir seguro ali debaixo da sombra dela. Hoje ela tem sombra, amanhã ela não tem sombra. Daqui 2 anos, devido a algum contingente. E aí transforma-se a Constituição, transforma-se a interpretação de dispositivos constitucionais em situações que devem ser entendidas pontualmente. Pontualmente, hoje no Brasil, nós vivemos um momento, e aí vamos dar decisões em função desse momento. Há 2 anos atrás, nós vivíamos um outro momento, então damos decisões em função desse momento. Há alguns anos, poucos anteriores, a decisão já era outro momento. E agora já está discutindo uma nova forma de se reunir para tentar sair uma nova posição. Então, realmente traz uma insegurança muito grande, né? E às vezes, o professor Ari é professor de Direito Constitucional, e eu falo com toda tranquilidade. Tem dia que eu assisto muito os julgamentos do Supremo Tribunal Federal, eu acho que eu tenho que voltar para a faculdade e aprender tudo de novo, porque parece que eu estudei Direito, mas em outro país, não no Brasil. Bom, nós vamos aprofundar um pouco nesse assunto, até para o telespectador entender por que há uma preocupação entre as pessoas que são atores
na área jurídica que possuem esse conteúdo, por que estamos preocupando tanto com isso? Antes de ir para o intervalo comercial, quero lembrar que a Implante Center é um centro de excelência em odontologia estética e implantes dentários, com estrutura moderníssima e fantástica, hein? Para oferecer aos pacientes o melhor da odontologia atual. O responsável lá é o Dr. Jefferson, grande odontólogo. O telefone é o 395-7592, Rua 144, número 141, ali no setor Marista. E a Pax Clínica é um instituto de neurociências e uma instituição hospitalar de caráter privado seríssima, destinada ao atendimento a portadores de doenças mentais e dependentes químicos, pessoas com problema de alcoolismo e drogas. Fica na rodovia BR-153, quilômetro 505, setor sul. Quilômetro 505, sul, em Aparecida de Goiânia. O telefone é o 3282-7040, tocada pelo grande doutor Salomão. E a Flectir, olha, tem tudo que você precisa para manter sua saúde 100% e o corpo em forma, com natação, hidroginástica, atividades de musculação, pilates, spinning, lutas e outros. A Flectir fica na rua 58, número 183, no Jardim Goiás. O telefone é o 3281-1434. Nós voltamos já já. O Laboratório Núcleo é uma empresa 100% goiana com mais de 35 unidades. Destaque em exames de hormônios e alergias, referência em provas funcionais endócrinas. Coleta domiciliar, resultados via internet e atendemos os principais convênios. Aberto aos domingos e feriados e 24 horas em hospitais. O Laboratório Núcleo quer atender você. Laboratório Núcleo, cuidando de você. 3223-5000. Estamos de volta com Opinião em Debate desta noite, analisando a Constituição Federal, que está prestes a completar 30 anos e está aí com informação do Dr. Ari Queiroz e dos especialistas. A gente acredita que são quase 100 emendas, ele diz que já passaram de 100 emendas na nossa Carta Magna, que se tornou uma colcha de retalhos. Mas o Dr. Ari Queiroz foi muito engraçado esses dias e triste ao mesmo tempo, não sei, por um lado pode ser até positivo. Ele estava entrevistando pessoas ali na Avenida, saindo da Avenida Paulista do ônibus, e aí pegava a pessoa e falava assim, sujeito a ganhar um prêmio, cita para mim 3 jogadores da seleção brasileira. Aí uma senhora falou, o Neymar, o Lewandowski e o Fux. E aí o repórter riu, não, esses 2 últimos são ministro supremo, embora tenha lá, parece que um russo que chama Lewandowski, né? E parece que tem um outro sujeito lá que o nome é parecido com o Fux, mas não é. Esses são ministros do Supremo Tribunal Federal. Mas hoje eu posso afiançar que eu mesmo, sinceramente, se me perguntar quais são os componentes do nosso Supremo Tribunal Federal, sou capaz de nominá-los um a um, sem errar, mas não sou capaz de ir além do Neymar, não é? E eu acho que muita gente está nesse rol de não saber citar o centroavante, o camisa 9, 8 da seleção brasileira. Mas isso, o que prova isso? Que os ministros supremos se tornaram no Brasil uma espécie de popstar, né? Que eles são badaladíssimos, qualquer lugar que eles forem serão reconhecidos, ao contrário de outras nações, onde praticamente quase ninguém conhece quem é o ministro do Supremo Tribunal Federal. Na Inglaterra, nos Estados Unidos, no Canadá, onde quer que você vá. Eu duvido que tenha um país hoje que os ministros são conhecidos como são os nossos, né? Isso é bom ou ruim, doutor Ari? Bom, eu começaria em termos de futebol. O meu conhecimento, a última informação que eu tenho do Neymar, que eu estava com o dedo quebrado. Com o dedo quebrado. Dali para frente eu não sei mais o que aconteceu com ele. Nem sei se joga futebol até hoje ainda. Está batendo um bolão com a Marquezinho, por enquanto. O quanto eu acompanho. Agora, realmente a população conhece, sabe os nomes dos ministros do Supremo Tribunal Federal, conhece talvez até as suas posições jurídicas. Tem fã-clube, tem quem gosta, quem não gosta, né? Aplaude, apedreja ao mesmo tempo, apoia, briga, concorda, discorda. Eu tenho as minhas reservas em relação a isso. Esse excesso de exposição
faz com que a revista Veja desses dias até mostrou, fez uma matéria grande, umas 2 semanas atrás mais ou menos. É verdade. Falando do efeito pavão, já reconhecido na Suprema Corte dos Estados Unidos. Literalmente é isso, o sujeito se envaidece, fica com a fama extremada, né? E às vezes ele deixa de julgar conforme a sua própria conveniência, a sua própria consciência, para procurar atender a opinião pública. E eu sempre fui contrário, eu sempre entendi que não é papel do juiz satisfazer a opinião pública, isso é para a classe política. O juiz é um técnico. Chegou ali, ou para um concurso, ou para uma nomeação, mas com conhecimentos jurídicos, conhecimentos técnicos. E o povo não tem esse conhecimento técnico. Aquilo que, às vezes, agrada a opinião pública, nem sempre é o correto, nem sempre é o justo. É a minha expressão que eu sempre falei para você, o bandido ruim é o bandido dos outros. Né? Quando nós estamos batendo nos outros, quando está se prendendo as pessoas, que não seja do meu círculo de amizade, do meu círculo familiar, que não seja comigo, ótimo. Mas quando acontece conosco, nós vamos reivindicar a justiça. Reivindicar a segurança da Constituição, reivindicar o direito de defesa, a presunção de inocência, as garantias constitucionais, aí talvez seja tarde demais. O que se tem visto no Supremo Tribunal Federal, muito mais do que um papel de intérprete da Constituição, é um papel de modificador da Constituição. São diversos exemplos. Podemos pegar um exemplo agora aqui, por último, essa questão do fórum privilegiado. Olha, durante 30 anos, sempre se entendeu, está escrito na Constituição, o Constituinte, quando fez o texto da Constituição, não estabeleceu este ou aquele crime cometido hoje ou ontem. Isso é bom ou ruim, mas foi o Constituinte que fez. É a Constituição que está ali. Então, eu penso que o correto poderia até chegar a esse resultado que o Supremo chegou, mas através de mais uma emenda. Já quem fez 103, que custa fazer 104? Mas não através de uma decisão judicial. O doutor Tito Souza Amaral, que também é controlador-geral do Estado, nós não colocamos aqui, gostaria de fazer um complemento. Sim, sobre isso que o doutor Ari disse, e aproveitando a sua metáfora futebolística, a gente vê aí que o juiz bom é aquele que não aparece no jogo, que deixa o jogo correr, logicamente que mantendo a disciplina, né, do jogo. Então, quando o juiz aparece mais do que os jogadores, me parece que é algo que não está certo. Né? E o que tem ocorrido hoje é que os ministros do Supremo, eles têm aparecido mais do que o chefe do Poder Executivo, mais do que os deputados, mais do que os parlamentares em geral. Portanto, o juiz tem aparecido muito. Isso por quê? Após a transmissão ao vivo dos julgamentos do Supremo Tribunal Federal, então os ministros tiveram que elaborar aqueles votos enormes. Antes tinha um voto ali de 5, 6, 10 laudas, que o voto não precisa passar disso. Então, o que se vê hoje é que um ministro elabora um voto de 200 laudas para concordar com o relator. Olha, eu concordo com o que o relator diz, que por seu turno já leu outro voto de 200 laudas. Então o juiz está querendo aparecer mais do que os jogadores, e isso é por conta então da transmissão ao vivo, que nem todo mundo vê, mas também que os ministros hoje eles têm essa, como disse o doutor Ari, tem essa cobrança por parte do povo, e o juiz, então o ministro, ele tem que prestar muita atenção ao que a população está querendo, o que a mídia está querendo. E a mídia, às vezes, noticia um julgamento que não teve acesso aos autos, não teve acesso ao processo. Olha, o ministro entendeu que o sujeito pode ser solto. Mas é um absurdo soltar o fulano ou prender alguém, né? Quer dizer, a gente tem acompanhado aí que tem muita gente reclamando porque prendeu alguém, tem muita gente reclamando porque soltou alguém. Então, e o juiz, ele não pode se prender a isso. Peraí, será que se eu soltar A, a população vai ficar contente comigo ou não? Será que se eu prender B, a população vai ficar contente comigo ou não? Então, o juiz, ele não pode se prender a isso, porque o juiz é a função mais técnica que o Estado tem. Então, o juiz tem que se prender ao que determina a lei. A sua sensibilidade social é evidente, mas ele tem que se prender ao que determina a lei. Ele não pode tomar uma decisão com base, como tem sido feito hoje, exclusivamente ou quase que exclusivamente no que as pessoas estão pensando, pessoas que não tiveram acesso ao processo. E daí que gera, então, essa insatisfação com o Poder Judiciário que existe hoje, porque essa superexposição, e repito, aproveitando a sua metáfora, a superexposição do juiz. E ainda, agora, aproveitando na metáfora ainda,
não só parecendo mais do que os jogadores, como indo lá querendo fazer o gol, né? Assim, exatamente. Tem gente Não raro ele não faz raro o querendo gol. fazer o gol, né? Exatamente. E às vezes, cobrando escanteio, tentando marcar o gol de cabeça ainda por cima. É. Eu dizer que a impressão que você tem figurativamente é que os ministros do Supremo trabalham sentados na beira da janela, assim, tem uma cortina. Então, quando ele vai proferir o voto dele, ele vai chegar a uma conclusão, ele puxa a cortina, olha para a rua, verifica para que lado da população está olhando. Os humores da rua. Né? Os humores da rua, se está pintado a cara de verde, amarelo, de preto, se tem uma placa de fora ou entra, fulano de tal, sai fulano de tal, ele decide de acordo com essa satisfação, ele dando opinião para a opinião pública, o que está muito errado. Ok. Bom, doutor Wellington Marinho, ainda nesse espectro de analisar aí a posição dos ministros do Supremo Tribunal Federal, porque é uma coisa que realmente está incomodando, eu acho que além desse fator aí, que eu entendo que precisa ser corrigido, e pode e deve ser corrigido, ainda há um aspecto que eu acho muito danoso, porque exemplos de autoridade são coisas importantes. Por exemplo, ali você vê o data vênia, né? Data vênia, mas Vossa Excelência é um picareta, é um malandro, é um safado. Quer dizer, o que eu presenciei aí como brasileiro do Barroso falando para o Gilmar e do Gilmar falando para o Barroso. Botaram música nos versos dele. No verso dele. Antigamente o Joaquim Barbosa começou isso também, porque o Joaquim Barbosa chamava o Gilmar de que ele tinha cangaceiro no Mato Grosso. A coisa desceu a um nível de meretriz do Cais do Porto. E olha que muitas meretrizes do Cais do Porto são muito educadas porque elas lidam com o estrangeiro. Então, esse negócio eu acho que choca muito, né? Essa falta de pundonor, né? Tem essa palavra, pundonor? Isso, tem, não é isso? O Código Penal nos Militar. códigos militares, Códigos sim. militares. Tinha, não é? Pundonor militar. Pundonor Tem militar. até hoje. Até hoje tem, não é? Eu me lembro dessa coisa. Mas choca, não, Tomaí? Choca e fica um exemplo muito constrangedor, né? Como você mesmo disse, e salvo eu posso estar enganado, a partir da entrada ao ingresso no Supremo Tribunal Federal do ministro Joaquim Barbosa, né? Logo no primeiro mês que ele já era ministro, houve um bate-boca lá, porque um ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, que já tinha sido procurador-geral do Distrito Federal, tinha ido no gabinete dele visitá-lo, ele já estava ali, parece que 1 mês, 2 meses já estava advogando, e para pedir para julgar um processo, ele criou daquilo um escândalo. E aí começaram-se realmente, a gente começou a ver, e com a transmissão ao vivo, isso é um fruto, como a gente não mora em Brasília, e como eu não acompanhava as sessões de julgamento do Supremo, com mais continuidade, assim, assiduidade, a gente viu aquela briga histórica do ministro Joaquim Barbosa com o ministro Gilmar Mendes, e depois com o Lewandowski, e fica aquela situação, e aí realmente parece que é onde aflora parece, mas é onde aflora a vaidade. Está sendo filmado, eu não posso ficar por baixo, eu mando igual, e aí, mais uma vez, quem sofre é a sociedade, e o que é pior, colocando sempre a Constituição subordinada como o professor Ari falou, a uma olhada na janela. O que está pontual agora? O que dá ibope? Ou o que não dá ibope? O que vai fazer, o que vai fazer da notícia no Jornal Nacional? Ou o que não vai fazer da notícia nos telejornais nacionais? Né? E é muito complicado, porque alguns princípios constitucionais, eles, independente de quem, né? Eu achei muito interessante que um julgamento de uma grande ex-personalidade política do Brasil, que tomou quase 4 dias inteiros de sessões do Supremo Tribunal Federal, desde quando começou até quando foi anunciado o julgamento, eu via os ministros falando assim, não, aqui o Supremo Tribunal Federal não olha a pessoa que está batendo as suas portas, ele decide, né? Mas eu gostaria muito de saber se na história do Supremo, a Constituição, quando ela fala que nós todos somos iguais, se algum outro cidadão brasileiro, em um pedido que ele fez, salvo engano, de habeas corpus, né? Habeas corpus, está referindo ao Lula. Se algum cidadão do Brasil, na história da Suprema Corte, teve a oportunidade de ver o seu julgamento ser discutido durante 2 ou 3 dias inteiros. E então, com a velocidade de fazer inveja aos países do primeiro mundo. Então, assim, isso passando na frente de todos quase 40 pedidos
relativos ao mesmo processo e na mesma situação. Quer dizer, isso vê que há uma situação muito perigosa aí. Muito perigosa. Nós vamos falar um pouco sobre esse assunto, porque ele não deixa de ser palpitante e está à tona, né? Bom, antes de ir para o intervalo comercial, eu quero dizer para você que é bacharel em Direito, e aqui tem 3 bacharéis em Direito, que se eles não estiverem utilizando a Credijur, eles estão perdendo, porque eu estou utilizando através da minha esposa. Porque a Credijur trabalha para oferecer sempre o melhor ao profissional de direito, garantindo as menores taxas e preços e as melhores condições em benefício aos associados. Associe-se a Credijur e aproveite as vantagens. 3216-0102. Bom, a Espaço Criativo, é uma escola sensacional que educa através da arte, preserva a infância e respeita cada criança como ser único que ela é. Rua T30, número 2424, Setor Bueno. Eu confio meus filhos, as minhas gêmeas, a esta escola chamada Espaço Criativo. Telefone 3251-6790. E a Joyce Barbearia oferece quase todo tipo de serviço estético masculino, começando pela barba, tratamentos faciais, podologia, massoterapia e uma área exclusiva destinada aos noivos. Olha, a barbearia conta também com um pub bistrô. É um ambiente totalmente pensado no bem-estar e entretenimento do homem moderno. Eles lustram até a careca do professor Hélito Marinho lá, que é uma beleza, tem uma pasta. A menina põe a cabeça dele no joelho e faz O senhor já viu isso, doutor Tito Souza Amaral? Nunca viu? Fazendo musiquinha na flanela. Taca. Então pronto. Rua 1123, quase esquina com a Alameda Ricardo Paranhos, no setor Marista. Telefone 3988-6223. Voltamos já já. Quando a gente é pequeno, aprende que o mais forte defende o mais fraco. Que o maior protege o menor. E você acredita que sempre vai ter alguém por perto para cuidar de você. Para muita gente, isso já é verdade. Pelo menos para quem tem Tecnoseg. Tecnoseg, segurança para a família toda. Estamos de volta com a Opinião em Debate desta noite, falando sobre a Constituição Federal e, evidentemente, sobre a legislação brasileira, com 3 bambas no assunto, o doutor Ari Queiroz, o doutor Tito Souza Amaral, que é controlador-geral do Estado, o doutor Hélito Marinho, todos eles advogados de carreira, e que estão há anos lutando, labutando no direito. Mas, doutor Ari Queiroz, o doutor Hélito Marinho citou aí, e talvez por excesso de zelo, ele quis mencionar o caso do Lula, mas é um caso tão emblemático que tem que citar o nome do Lula. O Lula hoje seja para o bem ou para o mal, o caso do Lula, ele é um caso que vai ficar nos anais do direito brasileiro, não é? Seja pela celeridade na verdade, na defesa que julgaram os casos dele no pedido de defesa, seja pela celeridade na acusação também, né? Eu entendi bem a colocação do professor Hélito Marinho, quando ele fez uma crítica educada, uma crítica velada à situação, que julgou o caso do Lula passando à frente de todos os demais. Se foram 40 casos. Eu calculo que naquele instante entraram algumas centenas, talvez milhares de casos. Eu falei, relativo especificamente a questões da Lava Jato. Porque, ali. Como o Supremo recebe quase 100 mil processos por ano, um dia que consome julgando um caso concreto, deve-se presumir que entraram ali alguns milhares de processos, talvez, naquele dia. Né? E ficaram, Deus quando. Mas nem toda a situação é caótica, eu diria. Porque o caso Lula é um caso, eu diria, singular. Nós nunca tivemos na história do país, e talvez, tomara que não tenhamos mais. Nunca antes na história desse país? Nunca antes na história desse país. Essa frase triste, Como né? ele gostava Que é a frase dele, frase triste, dele, preferida Nós dele. nunca tivemos na história desse país um presidente da República sentado no banco do réu, literalmente, e hoje, pior, sentado atrás das grades de uma cadeia por motivação criminosa, não por motivação política. Uhum.
Então, ó, um caso singular recebe algum tratamento singular. É meio natural isso, é aceitável até isso. Né? Um caso de impacto popular, de interesse público, tem interesse público. Mas nem precisa se concentrar nesse caso, não. Nós voltarmos lá em 2012, no julgamento do Mensalão, que foi diferente até porque o Supremo tinha uma posição naquela época. Naquele tempo, nós vamos lembrar que eram 39 acusados, dos quais apenas 3 tinham fórum privilegiado, e todos sentaram no banco dos réus no Supremo. Passado poucos dias depois, o Supremo enjoou disso, não quis ficar julgando criminosos mais, separou os processos. Agora, na Lava Jato, tem uma parte em Curitiba, uma parte no STJ, uma parte no Supremo Tribunal Federal. E naquele semestre de 2012... Alguém lá viu que deu um tiro no pé, né? De agosto de 2012, quando o Supremo julgou o Mensalão, foram quase 70 sessões do Supremo. No segundo semestre inteiro de 2012, julgando aquele processo, se acumularam no Supremo 35 mil processos de outras naturezas que não foram julgados, talvez até hoje. Pessoas precisando de remédio, precisando de outros direitos fundamentais, precisando também de liberdade, também precisando de condenação e não receberam o mesmo tratamento. Então, essa seletividade também é mal. Agora, eu acrescentaria, você me permite, se o espaço nosso aqui de debate, doutor Tito, me permite acrescentar, nós estamos fazendo uma crítica ao Supremo, crítica a uma situação que nós fomos construindo com o passar do tempo, que tem até nome na doutrina, na literatura jurídica. O doutor Tito falou aqui do ativismo do Supremo Tribunal Federal, nós falamos também da judicialização da política, mas me permito acrescentar a promotorização da política também. Os promotores de justiça no Brasil inteiro, acionando prefeitos, acionando deputados, acionando governadores, acionando autoridades públicas, para que tomem essa ou aquela posição, que é o critério do promotor, é mais conveniente para o Estado, embora o governador do Estado seja um outro, não seja o promotor de justiça. Né? Isso também é mal, é um outro defeito a ser combatido também. Porque o doutor Ari tem me alertado isso ao longo dos anos, e no início até não ficava muito satisfeito, mas depois ele disse, olha, uma distorção leva a outra, uma cadeia de distorções leva a uma catástrofe e uma insegurança muito grande para qualquer cidadão, que mesmo aqueles que se consideram, por exemplo, como pessoas de bem, como eu me considero. Então, isso sim, na ponta, pode atingir qualquer um. Agora, doutor Tito Souza Amaral, mesmo porque eu entendo que isso não vai terminar tão cedo, o nosso programa vai ao ar e esse assunto ainda estará pautando o Brasil, me parece que, em alguns momentos, a legislação brasileira, será que não tem que ser uma legislação também, e principalmente, que tenha um senso de juízo um pouco além da pura letra da lei? Eu vou tentar explicar. Por exemplo, esse caso do Lula, que está preso e lançando uma candidatura de um cidadão preso e que foi julgado, condenado em segunda instância. Portanto, a lei da ficha limpa o impediria. E alguns membros do Tribunal Superior Eleitoral, hoje, particularmente a ministra do Supremo, a Carmen Lúcia, disse que o caso dele nem chegará ao Supremo Tribunal Federal, e teve alguém que falou, nós temos que parar com essa brincadeira, porque não há lógica nisso. Quer dizer, o eleitor fica maluco. Então, ponto final, sujeito preso atrás das grades, condenado em segunda instância, não pode ser colocado o nome dele na ficha. E aí outros falam, não, já aconteceu antes. Isso fica uma coisa, uma brincanagem com o país. Será que não tem que dar um basta nisso ou tem que fazer o jogo? Rosenval, são instâncias diferentes, a instância política e a instância jurídica. Eu acho que o Lula, ou qualquer outro, tem direito de se dizer candidato, até porque não temos nenhum candidato hoje, até porque estamos fora do período eleitoral. Agora, se os seus seguidores, se ele próprio entender que deseja ser candidato, se você quiser ser, embora não seja filiado, imagina, a nenhum partido, não. Mas se você sair aqui agora e falar, sou candidato a deputado estadual, quer dizer, não há impedimento que você diga que é pré-candidato. Essa questão do Lula, falar que é candidato, dos seus seguidores dizerem que ele é candidato, é claro que a legislação não permite isso. Embora haja uma brecha na lei da ficha limpa, que se o STJ autorizar, ele pode ser candidato. Mas a gente não, eu especialmente, eu não creio que tenha clima para isso. Agora, o que me surpreende não é o Lula falar que é candidato. O que me surpreende é uma ministra do Supremo Tribunal Federal que poderá julgar a causa, já se antecipar ao mérito e dizer, olha, isso nem chega aqui.
Ora, como é que essa senhora pode dizer uma coisa dessa? Como é que um juiz que você vai acionar... Se eu fosse advogado, seja lá do Lula ou contra o Lula, eu já arguiria a suspeição da ministra, porque ela já antecipou o mérito, ela já disse, embora ela possa pensar o que quiser, mas ela não pode dizer, o juiz não pode antecipar o mérito. A parte, vamos dizer, o Ministério Público, o advogado, você pode até falar, isso é um absurdo, ou isso é muito bom. Agora, o juiz não pode dizer, olha, isso aí não passa aqui. Como a Carmen Lúcia faz, o Gilmar Mendes faz, sabe? Então, o que nós falávamos no primeiro bloco, o juiz está aparecendo mais do que o jogador e, como você disse, já tem juiz querendo marcar gol. Não, e citou a Carmen Lúcia, mas citou o Gilmar Mendes muito bem, porque no outro lado da moeda, o Gilmar Mendes disse em Portugal, para uma repercussão de um internacional, dizendo, não é bom para o Brasil que nós tenhamos um ex-presidente na cadeia. Quer dizer, e ele voltou, disse isso e voltou para o Brasil para julgar o habeas corpus do Lula. Mas, e dando razão a ele, né? Olha só, sendo bom ou não, o que importa é o que está na Constituição. O JK dizia, está no livrinho, ele se referia assim, né? Está no livrinho? Tá, então, olha, não pode. Agora, o ministro chega, um ministro que é responsável, que é encarregado de fazer com que se cumpra rigorosamente a Constituição Federal. Chegar e dizer, olha, na Constituição está previsto isso, aquilo, aquilo outro, mas não é bom que se cumpra a Constituição? Onde é que nós vamos chegar com isso? O senhor está falando em JK, como tem muitos jovens ouvindo aí, o JK era o Juscelino Kubitschek, né? Porque senão o pessoal mais jovem aqui, a Índia Poti, esse pessoal vai pensar, shopping em Brasília. Não, vai pensar que é coisa de passar no cabelo, que é um Gumex, né? É o professor Elton usa sempre. O Juscelino Kubitschek, que foi um médico, não é? Mas uma pessoa muito um estadista, afeita aos ditames constitucionais. Podemos ir para o intervalo, Índia Poti? Podemos? Então vamos ao intervalo aqui. Lembrando que a República da Saúde é o lugar certinho para você se alimentar bem, só com azeite de oliva virgem, os melhores pratos com carnes, aves e peixes, além de massas, crepes e sanduíches. Rua 89, próximo ao Clube de Engenharia, no setor sul, telefone 3942-6575. E o pessoal já está mostrando ali, olha, esse pessoal aqui dos câmeras são excepcionais. Esta água que é maravilhosa, ela tem um mineral antioxidante raríssimo na natureza, que imita os efeitos da insulina no sangue, prevenindo contra o diabetes e o colesterol ruim. O pH alcalino auxilia na diminuição do ácido úrico e nos problemas digestivos. Os melhores médicos e terapeutas naturais recomendam. Manda na sua casa, 3255-9226. E o Subilt conta com 10 unidades, todas com localização privilegiada. E ali a Subilt, o centro ali da Subilt, fica na rua 22, número 384, no setor oeste, onde você encontra o legendário Sul. E você fica com a sua beleza muito mais realçada, 4012-1066. O doutor Ari Queiroz vai lá para realçar a sua beleza insofismável. Não é verdade, doutor Ari? Vou lá. Vou lá, tá certo. Voltamos já já. Futebol e poupança. Bater pênalti pode parecer moleza, mas nem sempre dá certo. Mas poupar no Sicoob é muito fácil. Poupança Sicoob não tem erro. É um investimento simples, rentável e com a garantia da maior instituição financeira cooperativa do país. Poupe no Sicoob. Aqui seu dinheiro fica seguro e rendendo. E seu porquinho livre para torcer pelo Brasil. Sicoob. Faça parte. Estamos de volta com Opinião em Debate. Infelizmente, no último bloco, um papo agradabilíssimo aqui e realmente muito esclarecedor sobre a Constituição Federal, que está prestes a completar 30 anos, mas sob o ponto de vista de emendas, é uma Constituição para lá de centenária, como lembrou muito bem aqui o doutor Ari Queiroz. Agora, doutor Eliton Marinho, com tudo isso, a gente pergunta o seguinte:
É verdade, então, que com toda essa segurança, com isso, com aquilo, o que a gente vê, e fico com água na boca, falo, gente, eu ouço dizer assim que os advogados, um ganhando 50 milhões, com 25 milhões à vista, e o restante depois, aí um outro ganha 30 milhões. Os advogados, com tudo isso, estão ficando, aqueles então que têm um mínimo de penetração no Supremo Tribunal Federal, estão ficando riquíssimos, né? Inclusive, essa Ferrari que está na porta não é do senhor, você falou que não é sua. Não. Ele está com Porsche. Hoje Ele não. está com Porsche. Mas, assim, brincadeiras à parte, realmente as bancas estão, assim, estão arrebentando a banca, né? Rosenval, acho um tanto quanto folclore, algumas situações, outras não. É. Eu diria lá que os advogados daquelas empreiteiras internacionais que estão envolvidas na Lava Jato, através dos seus diretores-presidentes, eu acredito que esses advogados estão realmente passando por um momento, os criminais, né? Estão passando por um momento diferenciado em suas remunerações. Mas no tocante a essas defesas de personalidades políticas, eu entendo mais como um marketing gratuito, assim, faria até de graça, porque o retorno e o marketing da exposição e do bom trabalho que aquele advogado possa estar ou deva estar prestando, realmente é alguma coisa que nós não temos como mensurar o que poderia vir de retorno. Mas em especial para algumas personalidades jurídicas, eu realmente, fica difícil para mim falar, né? Porque como que uma personalidade jurídica tem 50 milhões para pagar um advogado? Mas voltando à sua metáfora e do ACOM, porque nós estamos às vésperas da Copa do Mundo, então o assunto agora é esse. 22 dias da Copa. Mas na advocacia, nós temos o Neymar, temos o Walter aqui do Goiás, que está meio gordinho, que era do Goiás também, porque eu também não sei o nome dos jogadores da seleção, embora eu seja um torcedor doente do Goiás, mas eu também não sei a escalação do time. Mas enfim, na advocacia, como no jornalismo, em todas as áreas, nós temos o pessoal que ganha milhões, o pessoal que ganha milhares e o pessoal que ganha centenas de reais. Então, mas de fato... aqui o Rosenval Ferreira. Então, o Rosenval que está no Porsche ali fora... Você sabe que tem várias lendas urbanas que eu ouço falar há anos, mas eu não... Tem certas coisas que você não desmente, né? Você deixa correr, na verdade. Mas e tem aqueles que ganham só a promissória. Ainda, doutor Tito Souza Amaral, ainda utilizando essa metáfora boa, porque próximo à Copa do Mundo tem a sua excelência. E você veja que tem os Neymares que estão... E nós... Tem o Gandulas também. Mas você sabe o que eu vi ressuscitarem? O Pelés. Né? O sujeito estava lá quieto, aposentado, por exemplo. O Sepúlveda pertence, não é isso? O Sepúlveda pertence, talvez seja lá ali um Tostão, um Gerson, um Riveirinho, não sei. O próprio nome dele já pertence. Já sugere. Mas você veja bem, um advogado desse que foi... entre aspas, né? Ressuscitado, não foi por nada, né? Ele tem ali, como o caso é no Supremo, ele deve ter, no mínimo, direito a um cafezinho lá com os ministros. Como é que funciona isso? Tem alguma lógica, não? Bom, eles tentam levar a crer que qualquer conduta do advogado, ou o advogado que tenha sido exercido algum cargo, ele exerce influência. Eu, particularmente, eu não conheço assim, esta influência. Por exemplo, eu sou promotor de justiça aposentado. Eu não tenho nenhum benefício no Ministério Público, embora vá lá como qualquer outro advogado. O doutor Ari Queiroz, que é juiz aposentado, também eu creio que ele chegue lá no tribunal é tratado como qualquer outro advogado. Logicamente que as relações de amizade são diferentes. Mas né, eu acho que é muito folclore isso. Porque ele já foi juiz, então ele manda nos juízes. Isso não é verdade. De forma pode funcionar até ao contrário. Pode até ao contrário. Pode ser até nesse sentido. Porque o colega recebe a gente, trata a gente com certa seriedade, para não dar a impressão que está favorecendo, até com mais rigor do que agiria normalmente. O que me disse uma pessoa que eu prefiro, por questão ética, não mencionar, foi exatamente isso. Falou, olha, pode funcionar ao contrário. Às vezes funciona ao para não contrário. dar a impressão
do que de Favorecimento. ele pode até ser mais cauteloso do que seria se fosse uma pessoa que não fosse, tivesse sido colega ou conhecido dele. Agora, pois não, professor Marinho. Eu posso te acrescentar uma situação, Rosenval. Eu nunca fui magistrado, nunca fui promotor de justiça, mas todas as vezes que eu estive em Brasília, no Superior Tribunal de Justiça, no Supremo Tribunal Federal, com exceção do ministro Joaquim Barbosa, que não atendia a gente, mandava um assessor dele atender a gente, e era um senhor que ele tinha preguiça até de andar, eu achava interessante, a gente começava a rir, porque para ele levantar da cadeira e chegar onde a gente estava andando, parecia assim que estava sofrido para ele. Mas com exceção a isso, todas as vezes que eu fui, a gente liga, evidentemente, porque são advogados do Brasil inteiro, e às vezes até eu ficava com dó, porque eu agendava com um mês antes, chegava lá, os advogados saem do aeroporto de Brasília, com a mala na mão, já vão direto para a Suprema Corte, para ver se fala com o ministro, uma questão de urgência, mas todas as vezes que eu fui tratado com toda a educação, muito bem recebido, falei o que eu precisava falar, conversei com o ministro, ou expus o que eu estava pedindo ali, e diferentemente, às vezes, de muitas cidades do interior de Goiás, que o juiz não atende a gente de jeito nenhum e proíbe o assessor de atender. Você fala com o senhor, posso falar com o senhor? O juiz proíbe a gente falar com o advogado. Aí, quando você consegue um estagiário para conseguir trocar ideia com ele, você tem que dar para o satisfeito. Mas isso eu estou falando como advogado, e tem vários advogados, colegas nossos, que sabem que é verdade. Juízes no interior de Goiás não recebem advogado e proíbem os seus assessores de falar com o advogado. E em Brasília a gente chega lá, você é recebido no Superior Tribunal de Justiça, eu ficava até assim, nossa, eu queria tanto que minha mãe estivesse aqui agora, meu pai, eu queria que meu pai me visse numa situação dessa. Falando com o ministro. Ministro levantar e ir lá na porta do gabinete, receber a gente, convidar para entrar, sentar, conversar, falar assim, nossa, eu podia filmar isso para mostrar para minha mãe, que ela ia ter orgulho de mim. Mas eu que sou lá de Rio Verde, posso falar, nós do interior somos sistemáticos mesmo. É só juiz. Não, mas o juiz ele não é da cidade, ele às vezes ele está lá na cidade. Eu estou brincando assim, é só por brincadeira, né? É mais fácil o acesso aos tribunais superiores do que o acesso à segunda instância, mesmo a própria primeira instância. Por mais conhecimentos que tenha, por mais amizades que tenha, mais relacionamentos que tenha, e lá no Supremo, no STJ, não é com amizade, é como você disse, telefona, marca, ele recebe na data e horário marcado. Né? Confirma por e-mail. Exatamente. Evidentemente que a gente tem que ressaltar, vocês estão falando assim, em linhas gerais, mas existem muitos juízes também que são absolutamente acessíveis. Claro. É do ser humano. É do ser humano. É do ser humano. Gente, eu conheço jornalista que o sujeito escreve 2 matérias publicadas no jornal e não conversa com mais ninguém. Exatamente. É sério mesmo. Eu falo para eles, olha, eu estou com 42 anos de profissão, aí o telefone, pode dar meu telefone para quem quer que seja. Se eu não gostar do cidadão, eu falo, ó, não vou, pronto, eu despacho. Mas não tem essa coisa de não falar comigo, de não querer falar com quem quer que seja. Mas eu conheço colega que, sinceramente, se o sujeito ficar 5 minutos no rádio, ele se torna uma estrela inacessível. Mas faz parte. Só, doutor Ari, aproveitando um pouquinho esse gancho que eu falei aqui com o doutor Hélio Marinho, sobre essa coisa da remuneração, bom, a Veja fez uma matéria falando super advogados, esses Neymares da vida aí que o doutor Tito Souto Amaral fez a metáfora, mas você veja bem, um advogado como o Cacai, né? Você veja que ele deve ser um advogado milionário mesmo, porque ele deixou o aniversário dele num castelo nos arredores da França, com convidados todos à sua custa, veio num jatinho fretado, participou de uma sessão no Supremo e voltou no mesmo jatinho fretado. Isso não é para mortal comum, né? Então, esses advogados recebem muito dinheiro. E eles não são obrigados a saber de onde vem o dinheiro, né? Nenhum advogado. Não são. Eu vou dizer claramente que eu tenho uma inveja desses advogados de sucesso. Né? Tenho sim. Chegaram, não chegaram de graça, têm conhecimento jurídico, ninguém está ali por acaso, né? Para sustentar um julgamento perante a Suprema Corte, perante o STJ, perante os tribunais superiores, não é para qualquer um. Né? Por menos que ele sabe muito. Então isso tem valor. O que seleciona, o que estabelece um padrão remuneratório é exatamente o grau de conhecimento do indivíduo. Né? Uma pessoa me perguntou outro dia, uma pessoa interessada numa questão jurídica, por que os honorários são tão caros dos advogados? Eu falei, bom, não sei dos outros. Eu falei, o meu talvez é porque eu estudo há 55 anos. Deve ser por causa disso.
Perfeitamente. Não são 55 anos de faculdade. São 55. Mas se eu estudo desde os 5 anos de idade, eu vou fazer 60 agora, eu tenho 55 anos de estudo. Tudo isso me ajudou a trazer até aqui, inclusive nesse programa de hoje. É muito investimento, né? Muito investimento. Doutor Ari Queiroz, muito obrigado pela sua honrosa presença aqui no Opinião no Debate. Meu parceiro, há 18 anos que o senhor participa do programa, participou do 4º programa que eu fiz. Isso há 18 anos atrás, ele participou do 4º programa e sempre nos atende muito bem. Muito obrigado, é meu amigo. Nesse tempo todo, só o cabelo branqueou um pouquinho, né? É verdade. O doutor Tito Souza Amaral, muito obrigado, doutor Tito, pela sua honrosa presença aqui, que é advogado criminalista, mestre em Direito Constitucional e controlador-geral do Estado. O doutor Hélito Marinho, que é o grande advogado na área criminal, estrategista e também professor. Está professor ainda? Não, no momento não estou lecionando. No momento não está lecionando. O pessoal vai ficando mais esperto, viu, doutor Ari? É verdade. Mas eu gostaria de te agradecer muito também. Obrigado. Até a próxima quinta-feira, se Deus quiser.